do TikTok, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Na graça de Deus, até que o Senhor tenha ajudado, feliz com o Senhor. Obrigado por vocês, cada um de vocês, pelas mensagens enviadas, que Deus os abençoe. Estamos com 250 inscritos no YouTube. Hoje eu conversei com uma amiga, vi uma mensagem para ela tem muitos anos, só que eu não tinha, hoje que eu consegui conectar a mensagem dela, o message dela e a mensagem. Já tinha uns 4 anos já que faz parte do meu grupo de amigos, ela não sabia que eu tinha um canal no YouTube. Então por isso que quando eu envio, de vez em quando eu passo para vocês, eu deixo para vocês me seguirem no YouTube. Mensagem não é cobrando, é só avisando que eu tenho um canal onde eu faço mensagens da Bíblia. O que eu entendo, eu procuro passar. Não entendo, estou procurando entender, estou estudando cada dia. Vamos começar hoje assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, pela oportunidade que o Senhor me dá de cada dia. Mais um dia falar do teu amor, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor. Perdoa-me, Pai, sou um pecador, sou falho. Perdoa da minha casa, perdoamos todos os pecadores, somos falhos, Pai. Perdoa minhas paritelas, Pai. Pai, fala hoje conosco no livro do Salmo 44. Seja a tua vontade, não a nossa, que o Senhor quer falar e não que nós queremos ouvir. Antes de começar o Salmo, irmão, a mensagem de hoje está no livro de Deuteronômio, enviada no Messenger, que eu envio para cada um. Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor, teu Deus, quer de ti? Pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e ame e sirva de todo o teu coração, toda a tua alma. Para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Esse Moisés escrevendo o que Deus quer de nós. O Israel é para nós também. Que nós amemos todo o coração, fazendo todo o bem. Essa é uma mensagem, é mais uma promessa de Deus. E ele nos ensinando o que ele quer de nós, o que ele quer, o que ele espera de nós, o amor. Vamos lá para o vídeo do Salmo 44, diz assim: o povo de Deus recorda os favores antigos e regularmente dos presentes, dos mais presentes. Ó Deus, nós ouvimos, nossos ouvidos, a nossos pais nos têm contado os feitos que realizassem em seus dias no tempo da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e os nossos pais plantaste com afligiste o povo, os nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem seu braço o salvou. Assim a tua destra, ó Deus, e o teu braço é a luz da tua face, porquanto agradado deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a salvação para Jacó. Por ti venceremos nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Aqui o povo de Israel, o salmista lembrando os favores de Deus com ele quando tirou do Egito, quando destruiu as nações que estavam no caminho dele, para dar a eles a terra prometida. Ele lembra do povo de Israel, salmista, é mais um salmo de Corá,
dos filhos de Corá, onde ele está lembrando o que os pais deles contaram. Hoje nós lembramos como era boa, como é bom essa terra. Nosso passado, as histórias que nós vimos, eu presenciei, que meus pais contavam, como era diferente, a terra de harmonia, de paz, onde a gente andava livremente, não tinha tanta bagunça como tem hoje, não tinha tanto crime, não era um mundo violento como era violento, mas não como hoje. Não existia tanta coisa que hoje vem à tona, tanto pecado hoje se aceita, né? Casamento do homem do mesmo, ou de pessoas do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher. Tudo isso, antigamente nós não víamos falar nisso. Meu neto conversando comigo sobre isso, minha prima também, o pessoal que estava aqui em casa. Eu falei, não, toda vez existiu, mas era encoberto. O homem, a mulher tinha vergonha, apesar de saber que estava errado, de continuar no erro, mas tinha vergonha de se expor. Hoje não, hoje virou banalidade. O homem, a mulher, ele tem prazer em causar escândalo. Nós sabemos que não era assim. Meu tempo, eu creio que no tempo dos meus pais, dos meus avós, pelo que eles contam, eram também. Esse jeito era tudo mais encoberto, não havia tanta violência, tanto roubo. Hoje nós vemos com tanto escândalo, né? No meio da sociedade, no meio político, até no meio religioso, né? Nós temos saudade daquele tempo, quando nós vimos as pessoas falar das igrejas antigamente, né? As igrejinhas humildes, onde Deus manifestava, onde a graça de Deus era manifesta, hoje continua. Mas a igreja do Senhor está apagada. Tanta coisa, né, que nós temos que lembrar do nosso passado. Eu lembro ainda quando eu me converti em 2000. A igreja como era 2000, anteriormente a 2000, e como a igreja hoje, a igreja fria, calada, igrejas que causam escândalo. Quando eu falo, não é só no meio evangélico, eu falo em todas as denominações. É tanto escândalo, né? Nós vemos escândalo aí com pastores, com padres, muita coisa, né? Esse no passado, a gente não lembra dessas coisas no passado. Alunos hoje até matam professores, não respeitam professores. Eu lembro, minha mãe contava, o castigo no meu tempo de estudo, eu só estudei 2 anos, mas era rígida a escola. Minha mãe contava no tempo dela, erravam uma prova, fazia alguma coisa errada, não sabia uma lição, era palmatória, era castigo rígido. Hoje não. Criança, jovem, adolescente não respeita professor, não respeita a escola, não respeita nem seus lares. Hoje está tudo entregue ao mundo, né? As redes sociais, o mundo entrou na família, o mundo está entrando na igreja também, o mundo está destruindo tudo. Aí nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, Babilônia destruída, nós estamos vendo a Babilônia. Deus nos tirou do Egito, e nós viemos com a Babilônia, estamos na Babilônia, porque nós escolhemos, é a nossa escolha. Não pensa que vamos pôr culpa em alguém que nós que escolhemos. Nós vivemos a vida, Deus levou a vida que nós queremos. Nós podemos levar uma vida sincera, uma vida honesta perante Deus, perante a sociedade. Mas nós preferimos os escândalos. Como era bom o nosso passado, né? As histórias que contam. Eu lembro quando eu era menino, morava no interior de São Paulo, cidade chamada Guaraci, depois Paulo Farias, mesmo aqui em Anápolis, no estado de Goiás. Chuva, a gente brincava na enxurrada, lama chegava em casa tudo lameado, jogava bola na chuva. Não tinha tanta doença como tem hoje. Um chá era o nosso medicamento. Quando eu era criança, irmão, eu fui vacinado uma vez lá no estado de Paulo Farias. A primeira vez
e a única que eu fui vacinado. Contra sarampo foi no braço. As mulheres passavam e vacinou nós todos. Existia mais vacina, mas eu não tomei. Meus irmãos não tomou vacina. Depois eu vim tomar vacina. Eu não lembro quando eu vinha do estado da Bahia na divisa de Goiás com a Bahia. Vacinei contra a febre amarela. O ônibus parou e vacinou todo mundo. Todos os passageiros, né? Tanto que era diferente, né? Hoje, como era a saúde, né? Antigamente a gente não precisava tanto de hospital. A gente ia na farmácia e o farmacêutico medicava a gente ficava bom. Eu vivia doente quando a gente morava no interior de São Paulo. Eu fui me tratar em Porto Faria, meu pai trabalhava em Porto Faria. Não, a gente morava em Porto Faria, meu pai trabalhava em Rio Preto. E ele me levava para mim fazer tratamento. E ele só me acompanhava, ficava com ele o dia inteiro no trabalho. E depois ele comprava, na forma comprava remédio. Eu me curei, Deus me curou. Qual a diferença do mundo antigamente para o mundo de hoje? Hoje a saúde está escassa. A saúde está devedora à educação, como era bom antigamente, né? O povo aqui está lembrando dos favores de Deus, quando tirou o povo da escravidão e trouxe para a terra prometida, o livramento que deu no deserto. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, mas tu nos salvarás dos nossos inimigos. E confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia, e louvemos o teu nome, eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste, nos confundiste, e não sais com o nosso exército. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como sacos. Nós vemos aqui, tudo isso aqui faz parte do nosso mundo hoje. Mas não que Deus nos abandonou, Ele continua guerreando por nós. Mas os inimigos são mais. Muitas vezes que nós não buscamos a Deus, não oramos ao Senhor, esquecemos dos favores que Ele nos fez, das bênçãos que Ele nos deu. Nós vemos a mudança. Eu vou falar principalmente do Brasil, que é onde eu moro, onde eu vivo, é no meu Brasil, a terra amada que Deus nos deu, né? Em 1964, eu lembro, morava no interior de Anápolis, interior de Goiás, aqui na cidade de Anápolis. Em 1964, a gente morava ali na saída, no entroncamento de Brasília, descia para Goiânia, era no entroncamento, era uma espécie de um trevo. A gente morava ali, meu pai tinha um restaurante, a gente morava ali. Um barracão no fundo daquele restaurante, uma casa. Ao lado tinha uma concessionária da Volkswagen. Eu lembro de 1964, descia aqueles caminhões do exército, tanque de guerra, para vir tirar o governador Mauro Borges. Aqui foi na época da ditadura, quando começou a ditadura. Nós passamos um tempo difícil naquele tempo, para comprar mantimento. Tínhamos que fazer fila em armazém, naqueles que não existia supermercado. A gente fazia fila em armazéns, para poder suprir. Tinha dinheiro, com o trabalho do meu pai, com a renda do restaurante também. Tinha dinheiro, mas não tinha como comprar. Para comprar 5 quilos de feijão, tinha que, às vezes, até em 5 armazéns diferentes. Fazer a compra da semana. Tempo difícil nós passamos. Mas Deus nos livrou, nos trouxe até aqui. Eu lembro que 22 horas tinha um toque de recolher, mas o povo obedecia.
O povo, se não obedecesse, ia preso. Foi um tempo difícil, mas não era tão violento como hoje, a não ser aqueles que se envolviam negócio de política, né? Naquela época, a ditadura, quantos homens, pessoas famosas, meio artistas, saíram do Brasil, foram extraditados do Brasil, quantas pessoas. Eu lembro naquela época, lembro também, o cantor, aquele que fez alguma música, Vilas Pombas, Geraldo André. Lembro da história de fizeram Lá Vai Serval do Homem. E passou a viver vegetando, não sabia o nome, não sabia nada. Foi tempo difícil, mas Deus nos trouxe até aqui. Nós passamos por pandemias, dengue, peste suína, tanta coisa, HIV, foi tanta pandemia, tanta peste que assolou essa terra. Mas Deus tem nos acudido, nós trouxe até aqui. E hoje nós perguntamos por que Deus esqueceu de nós, não esqueceu de nós não. Por amor de nós, que tem a nós, que Ele nos tem dado vida, Ele tem nos livrado de tanta pandemia. No caso agora dessa Covid-19, quantas pessoas se foram, mas Deus nos acudiu. Não quer dizer que por isso que nós somos melhores do que ninguém. É porque nós estamos preparados ainda, estamos preparados para subir. Deus nos dando a oportunidade para nós mostrar à geração futura os bens, assim como o povo de Israel aqui está cobrando, o Corá está falando. Mostrar os bens que Deus nos fez para a geração futura. E nós vimos com tristeza, eu lembro, a gente era criança, meu pai sentava, minha mãe, ali por as cadeiras que tinha, eles sentavam, os menores sentavam no chão em volta, eles contavam histórias dos seus avós, seus bisavós, do tempo da juventude dele. Hoje os pais não têm mais história para contar. Chega em casa, cansado, liga a televisão, liga um celular, e a televisão e o celular, rede social. Os filhos também não têm mais interesse em conhecer a história da família. Filhos não sabem a história de ninguém, porque os pais não contam. Meu pai e minha mãe contavam dos bisavós dele, até dos bisavós dele. Hoje nós temos na memória a história que nossos pais contavam, nossos avós, o lugar que eles moraram. Eu fui conhecer em 82, né? A cidade que minha mãe nasceu, que meu pai nasceu também, Mundo Novo, no estado da Bahia, Jacobina, no estado da Bahia também. E ali eu andando por aquela rua com meu avô, que eu não conhecia, meu avô paterno. Eu vim conhecer nesse ano. Ele andando ali, eu andando com ele, lembrando das histórias do meu pai, como se eu tivesse vivido naquela cidade. Também na cidade de Mundo Novo, as histórias que minha mãe contava, meu pai. Eu andava por ali, é como se eu vivesse aquele tempo que eles contaram. Uma cidade boa, Jacobina é mais evoluída, Mundo Novo, uma cidade pacata, acolhedora, todas as duas cidades. Hoje nós não temos mais isso. Nem história nós temos para contar, porque nós não temos tempo, nós não fazemos tempo para contar para nossos filhos, para nossos netos. Outro dia eu estava vendo meu irmão, mas ele falando, os filhos dele não têm, não sabe a história dos avós maternos, que a mãe não contou. Como a mãe também não sabe história. E assim vai crescendo essa geração. Meus filhos, eles sabem pouco. O pouco que eu contei, eles ainda guardam na memória. Mas acabou, gente, acabou. Deus fez tanto por nós, Deus nos deu tanto. Deu uma família, deu história. E nós, por causa das lutas que nós procuramos, das
de tudo que nós fizemos, porque nossas escolhas nos deu. Nós esquecemos que nós somos seres humanos, nós temos família, temos amigos, que nós temos história para contar. Nós vemos na Bíblia, quando Deus fala ali com Moisés, fala com Arão, fala com os homens daquele tempo das tribos. Tudo que aconteceu é para eles terem história para contar. Nós vamos ver isso lá no livro de Josué. Contar seus filhos, os filhos de seus filhos, e contar as gerações. O que nós temos hoje para contar? Que Deus nos fez. Só levantar a boca e falar, eu estou vivo até hoje porque Deus me fez viver, Deus me deu vida. Não temos história para contar. Porque nós perdemos nosso tempo nas redes sociais, na televisão. Nós esquecemos, às vezes, que nós temos família, que nós temos parentes, nós tivemos amigos, temos amigos. Esquecemos de contar nossas histórias de trabalho, da lida do dia a dia. Meu filho conhece parte da minha história. O que eu fiz. Sabem que eu trabalhei em roça, mexi com outros, tudo que eu fiz eles sabem. Mas foi um tempo, apesar de eu trabalhar muito tempo, pouco tempo, mas eu tirava o tempo para contar para ele minha história, o que eu fazia, as brincadeiras que eu fazia com os meus irmãos. Temos que ter história para contar. E principalmente história para contar do que Deus fez na nossa vida, mostrar, colocar fé no coração dos nossos filhos, dos nossos netos. Que se todo esse mundo está de pé, foi Deus que fez. Contar para eles a história da Bíblia, como Deus criou o mundo, ninguém sabe hoje. Como Deus tirou o povo, como Deus permitiu que eles fossem escravidão para salvar a vida de uma nação, salvar a terra da fome. Como eles foram escravizados, o poder de Deus sobre o homem, quando levantou José governador, depois escravizado, tirou da escravidão, trouxe para a terra, que ele prometeu a nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Nós não temos essa história, não contamos essa história. Nós queremos viver em baladas, em brincadeiras, em jogos, em novelas. Esquecemos que nós temos uma história, nós temos um passado. Que a nossa história não começou numa casa. Ela tem começo, ela tem fim, tem meio e vai ter o fim. Que fim nós queremos dar à nossa família? Que fim nós queremos dar aos nossos entes queridos, nossos netos? Que história nós estamos contando para eles? Será que nós temos tempo? Ou procuramos um tempo de reunir nossa família para ler a Bíblia com eles? Eu tive um tempo, mas depois dispersaram, eu não posso obrigar ninguém. Até minha esposa, um certo tempo, parou. Fiquei sozinho ali na minha meditação. Depois chamei de novo, ela voltou. Hoje a gente faz a oração da noite lendo um capítulo da Bíblia. E nossos filhos, por que não? Mas foram educados assim. Eu os eduquei assim. Mas não quiseram seguir, eu não posso obrigar. São todos maiores. Procurei, falei com meus filhos que ensinasse aos filhos dela, mas não ensinaram. Nós temos história para contar. Essa terra, ela não nasceu do acaso. Nós não estamos aqui por acaso, porque nós temos história. E essa história foi escrita por Deus. Vamos reunir nossa família, vamos falar do passado. Que cidade você já passou? Você já viveu? Que viagem já fez? Você já contou isso para seu filho? Contei para a parte do meu neto. Onde andei, por onde andei.
Deus abençoe, irmão, com mais do Espírito Santo para o nosso coração. Acabou o tempo, não vai dar tempo de orar. Até passou, talvez eu tenha que gravar outro vídeo, mas eu creio que não.